Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as formas semissólidas, iniciando pelas pomadas. Meu nome é Laís e atualmente eu sou acadêmica do 8º período do curso de farmácia. Bom, pessoal, como vocês viram na aula teórica, as pomadas elas são preparações farmacêuticas semissólidas destinadas a uso externo. Elas podem ser constituídas por substâncias lipofílicas ou hidrofílicas. Uma boa pomada ela deve ser de fácil aplicação, homogênea, ter boa espalhabilidade e poder oclusivo. Na indústria farmacêutica, nós iremos encontrar alguns exemplos de pomada, como por exemplo o Gelol. A pomada ela é muito utilizada para dores musculares. Além disso, também podemos encontrar o hipoglós e a anistatina mais óxido de zinco, que são utilizadas para a prevenção de assaduras em bebês e até mesmo em adultos também. Na nossa aula prática de hoje, nós iremos manipular uma pomada base, ou seja, ela não apresenta princípios ativos em sua formulação, mas durante o processo de manipulação é possível sim adicionar princípios ativos de acordo com o que você deseja adquirir naquela pomada. Nós iremos trabalhar com a lanolina e a vaselina na concentração de 70% de vaselina sólida e 30% de lanolina, e vamos utilizar o BHT como um agente conservante, com o objetivo de evitar o processo de rancificação. Bom, pessoal, como de costume, nosso primeiro procedimento é realizar a pesagem dos componentes da formulação. E nesse caso eu fiz uma adaptação, a gente só vai utilizar 7 gramas de vaselina e 3 gramas de lanolina. E eu também adicionei mentol. O mentol ele é um composto de origem orgânica obtido através da extração do óleo de menta piperita. Ele apresenta características que conferem à formulação aquela sensação de refrescância e de analgesia em alguns casos. Lembra que na aula teórica vocês viram que há algumas técnicas para se manipular uma pomada, seja pelo processo de emulsificação ou até mesmo a fusão dos componentes. Na nossa prática de hoje nós iremos fazer de forma bem simples, ou seja, homogeneizando a vaselina que eu acabei de adicionar no grau, juntamente com a lanolina que eu estou adicionando agora. Nós iremos homogeneizar com o pistilo e iremos formar a pomada. Esse processo ele só é possível devido à característica que as pomadas têm de serem termorreversíveis, ou seja, quando aplicada uma fonte de calor e o atrito constante do pistilo no grau, ele forma um aumento ali da temperatura não tão elevada e a gente consegue fazer a homogeneização dos dois componentes principais da nossa formulação. Após adicionar os dois componentes principais na nossa formulação, você já pode homogeneizar com o pistilo. E essa homogeneização ela é feita com movimentos circulares de baixo para cima, com o objetivo de formar a pomada através da homogeneização dos dois componentes. Aqui vocês observam que a gente conseguiu formar a pomada, a característica da mesma está totalmente adequada para a formulação, ela está homogênea, lisa, com um aspecto ainda pouco consistente. E com a nossa pomada base pronta, nesse momento você pode adicionar os seus princípios ativos. Nesse caso eu vou adicionar outro componente, que seria o mentol, sendo que a gente precisa reduzir o tamanho dessas partículas para facilitar o seu processo de dissolução no veículo que será utilizado, que será o álcool etílico. Então, nesse momento, vocês estão observando eu colocando o mentol no nosso grau e a gente vai pulverizar até reduzir o tamanho das partículas e, posteriormente, dissolver esse pó em aproximadamente meio ml de álcool etílico. A quantidade é mínima porque a gente só quer dissolver, a gente não pode adicionar uma quantidade maior para que não ocorra uma incompatibilidade com a pomada e aí a gente acabe perdendo a nossa estabilidade. Com o mentol dissolvido, você pode adicioná-lo à sua pomada e fazer o processo de homogeneização do mesmo. Após esse processo, você já pode acondicionar essa pomada.
Lembre-se que nesse primeiro momento, a consistência da mesma ainda estará menos viscosa e conforme você for deixando em repouso a condicionada, a mesma encontrará o seu equilíbrio e a sua consistência final. Esse processo é o que conhecemos por amadurecimento de pomadas. Então observem que essa pomada ela ficou um pouco menos viscosa no seu primeiro momento após a sua manipulação e conforme foi deixado em repouso por 3 dias, vocês observem que a sua consistência ficou mais viscosa e menos maleável, ou seja, a pomada ela passou pelo processo de amadurecimento e encontrou a sua consistência final. Agora vamos falar um pouco sobre as pastas. A pasta é uma forma farmacêutica também semissólida que possui uma alta concentração de pós insolúveis. A mais comum e amplamente utilizada é a pasta d'água. Ela pode ser utilizada como um agente secante, cicatrizante, adstringente e antisséptico em diversas situações, como por exemplo, brotoejas por calor, assaduras no geral e até mesmo quando a pele encontra-se irritada devido a algum procedimento estético. Aqui vocês estão vendo a fórmula que iremos manipular, a qual foi retirada do Formulário Nacional da Farmacopeia. Iremos iniciar com a tamização dos pós que foram devidamente pesados. Aqui vocês estão vendo o tamiz ou tamizador, que é uma peneira granulométrica que possui essa malha nessa peneira com um tamanho específico. E aí a gente deposita o nosso pó e faz esse processo de peneiração. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo quando iniciarmos a parte de sólidos. Então eu estou fazendo esse processo para que os pós eles fiquem com aquela granulometria padrão. Mas a gente vai detalhar especificamente isso na parte de granulados e pós no geral. Aqui eu levantei um pouco para que vocês possam ver esse pó sendo depositado aqui no grau. Mas quando você for fazer no laboratório, tenha cuidado, porque nesse processo o pó ele pode ser depositado para fora do grau e isso não é o adequado. Eu só levantei aqui para que vocês pudessem ver o processo sendo feito. Depois do processo de tamização, você pode adicionar os líquidos aos poucos, nesse caso é a água e a glicerina, e observe que conforme você vai pulverizando, vai formando uma massa bem densa. Mas conforme você vai fazendo a adição desses líquidos, a pasta ela começa a ser formada, como vocês conseguem ver nessas imagens. Nesse momento, você já pode acondicionar a sua pasta em um recipiente adequado, que possua um rótulo com as principais especificações desse produto, como data de validade, data de fabricação e o responsável técnico por esta formulação. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Nos encontramos nas próximas aulas, onde falaremos um pouco sobre o processo de esterilização e, por fim, iniciaremos a parte de sólidos. Até mais!